E redação. Vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de sessões híbridas. Nós temos algumas pessoas indicadas para compor o Conselho Estadual de Educação. No final da pauta, nós iremos oportunizar que eles se apresentem e também aos deputados para fazer questionamentos. O primeiro processo é o 5969, de autoria do deputado Lissauer Vieira. Altera a Lei 13.415, 28 de dezembro de 98, que institui o sistema de portas giratórias nos estabelecimentos bancários. Relator deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2012, de autoria do deputado Bruno Peixoto. O processo, o deputado Bruno está pedindo a retirada momentânea, então vamos para o 1243. Deputado delegado Eduardo Prado, cria no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás a Divisão de Operações com Cães, DOC. Foi redistribuído. Relator, deputado Caio Salim. A posteriori, para o deputado Wilde Cambão, parecer contrário. Vista da delegada Adriana Costa, voto separado da delegada Adriana. É favorável à criação da Divisão de Operações com Cães. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5304. Deputado Jefferson Rodrigues. Dispõe sobre o monitoramento eletrônico do agressor por violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito do Estado de Goiás. Relatora delegada Adriana Corse, parecer contrário, vista ao Vinícius Siqueira e delegado Humberto Teófilo, voto separado do delegado Humberto Teófilo é favorável à matéria. Então, este voto é que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram com o voto favorável, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5497, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues. Altera a Lei 14.546, de 30 de setembro de 2003, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte, ProEsporte, da outras providências. Relator deputado Vinícius Siqueira, parecer pela diligência. A diligência que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram com a diligência nesse projeto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a diligência. 5553, de autoria do delegado Eduardo Prado e outros, concede de cidadania a Nilton Moraes Souza. Relator deputado doutor Antônio, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram com parecer favorável, permaneçam como estão. Vistas, senhor presidente. Vistas. Isso. Quem é que pediu? Bruno Peixoto. Bruno Peixoto. Senhor presidente, é o do Lissauer? Não, esse é título de cidadania ao Nilton Moraes. Ah, senhor presidente, desculpa, estou devolvendo o pedido de vistas. Ok, então. Devolvido o projeto, ele continua em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam. É aprovado o projeto. 5467, de autoria do delegado Humberto Teófilo. Declara de utilidade pública a entidade que especifica Benjamin Deolinda, Centro de Apoio Multiprofissional, sede do município de Araçu. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pela diligência, certamente pela falta de documentação. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a diligência. Processo 5285. De autoria do deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 2756, de 28 de janeiro de 2020,
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais e da outras providências. Relator, deputada delegada Adriana Costa, parecer favorável, vista a Humberto Teófilo sem manifestação. Então, o parecer favorável que está em discussão. Encerrada em votação. Vistas ao líder do governo. No projeto 5285. Processo 5015, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênios e parcerias com empresas privadas e instituições de direito público e privado com o objetivo de implantar programa de recuperação com ocupação profissional e educacional de menores infratores no estado de Goiás. Parecer favorável do doutor Antônio. Vista o deputado Vinícius e delegada Adriana Costa em manifestação. Então, o parecer favorável é que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordados, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2012, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Fica autorizado o uso da arbitragem para a resolução de conflitos que envolvam o Estado de Goiás e suas entidades. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável, vistas ao deputado Wilde Cambão. Vista também, presidente. Vistas também ao delegado Humberto Teófilo. 2961, de autoria do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas para a emissão via documento que tenha sido roubado ou furtado no âmbito do Estado. Relator, deputado Virmondes, parecer favorável, vista ao deputado Álvaro, voto separado deputado Álvaro pela diligência, vista ao deputado Bruno sem manifestação, aprovado voto separado deputado Álvaro pela diligência. Relator, deputado Hamilton, o parecer é pelo arquivamento da matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram com o arquivamento, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, delegado Humberto Teófilo. Presidente, só uma dúvida que eu vi aqui o parecer do deputado Hamilton sobre o arquivamento. Eu queria saber se essa comissão tem os poderes de arquivar o projeto. Eu não sei qual foi o fundamento, acredito que, não sei se a gente tem que até fazer essa análise aí, que tem alguns projetos que tem sentido sim arquivar, mas se há essa decisão terminativa por parte aqui da CCJ, ou então nós temos que fazer ou pela aprovação ou rejeição, depois vai para o plenário e vota para confirmar, no caso, parecer pela rejeição. Só essa dúvida, presidente. Deputado Hamilton, Vossa Excelência, que fez o relatório, deputado Hamilton. Próximo projeto é o 5528, deputada Leda Borges. Declara de utilidade pública a Fraternidade Franciscana Secular Santa Isabel da Hungria, sede município Cidade Ocidental. Relator, deputado Hamilton, parecer favorável, está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado, deputados concordados, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5411, deputada Leda Borges, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Socioeducativo Integrar, sede município de Valparaíso. Relator, deputado Hamilton, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com parecer favorável, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2001, deputado Wagner Camargo Neto, estabelece a criação do calendário de produção da agricultura familiar do Estado. Relator, deputado Álvaro, parecer pela diligência. Aprovada a diligência. Depois da diligência, o relatório ficou por conta do deputado Hamilton, parecer é favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordados, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5319, deputada Leda Borges, declara de utilidade pública a Associação Pro Desenvolvimento Comunitário do Planalto Central, ASPRODEC. Relator, deputado Hamilton, parecer favorável, está em discussão.
Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram, parecer favorável, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5151, deputado Hélio de Souza. Reconhece as feiras livres que comercializam produtos hortifrutigranjeiros como serviços essenciais na situação que especifica. Hamilton Filho relatou favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5182, deputado Paulo César Martins, da denominação ao próprio público que especifica Carminho Machado Sobrinho, GO 461, trecho que liga a cidade de Dorverlândia a Matrinchã. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5465, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a instituição da política estadual de atenção ao estudante com transtorno de aspecto autista. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4681, deputado Cláudio Meirelles, autoriza o Poder Executivo a criar o programa de suporte emocional para os profissionais de saúde, com foco nos médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam nos diversos postos de atendimento aos pacientes com Covid-19. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5463, deputado Bruno Peixoto, obriga as empresas responsáveis pelo transporte coletivo no estado de Goiás a instalar, manter e abastecer dispensas de álcool em gel 70% nos ônibus que realizam o transporte de passageiros. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pelo apensamento ao processo 2351, que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5460, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a política estadual de conscientização e orientação sobre lúpus eritematoso sistêmico. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3839, de autoria, deputado Carlos Cabral, dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural goiano. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pela diligência. Aprovada a diligência, parecer conclusivo, deputado doutor Antônio é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5412, deputado Hamilton, altera a Lei 2756, de 28 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais, da outras providências. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer contrário, está em discussão. Vista, presidente. Vistas a Humberto Teófilo. 5631, de autoria delegado Eduardo Prado, institui a política estadual de difusão da educação ambiental. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer contrário, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado o parecer contrário à matéria. 5842, de autoria delegada Adriana Cossi, determina a fixação de avisos nos estabelecimentos públicos ou privados contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Relator, deputado delegado Humberto Teófilo, parecer contrário à matéria, está em discussão. Discutir, senhor presidente. Delegada Adriana Cossi, Vossa Excelência. Muito obrigada, caríssimo presidente, meu companheiro, satisfação estar aqui, boa tarde a todos os colegas, as colega Leda e a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa. Esse projeto de lei, ele é algo que surge aí de uma atividade que está acontecendo em todo o Brasil, porque o nosso país já tem a legislação que pune o preconceito, a discriminação em relação à identidade e à questão da homofobia, da orientação sexual. A legislação já existe, ela é federal. O que está sendo feito nos estados e que me chamou atenção, né, em João Pessoa, um passeio por lá antes da pandemia, é a fixação dos cartazes em locais públicos e privados
dizendo que é crime discriminar alguém em razão da sua orientação sexual. Infelizmente, isso acontece, né, ainda no nosso país, e nós lutamos para que as pessoas tenham os seus direitos garantidos, pelo menos os que estão na lei, na Constituição Federal e nas legislações federais. Então, nesse sentido, apresenta. Eu gostaria de saber qual o motivo, né, do parecer contrário, e quero pedir também, porque não há gasto, né? Cada estabelecimento faz o seu cartaz, como o projeto que eu fiz junto com a deputada Leda, do Disque 180, que é o Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, que foi aprovado e o governador sancionou, inclusive amanhã, em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha, estaremos colando esse cartaz do Disque 180 lá no Imperial Center da 44, onde circulam milhares de pessoas por semana, e eles quiseram aderir à nossa campanha, já aprovada aqui pelos nossos colegas, que eu agradeço muito, que com certeza é muito importante, porque muita gente não sabe que existe esse Disque Denúncia. Da mesma forma que foi aprovado se faz esse projeto, então não há custos para o Estado, não há ilegalidade. Eu gostaria de saber o porquê do parecer negativo. Um projeto que já foi aprovado em vários estados no Brasil e que já está sendo colocado em prática em todo o país. Portanto, não há ilegalidade e inconstitucionalidade. E fiz um estudo sobre isso, como sempre, né? Às vezes a gente erra, presidente, apresenta algum projeto que deveria ser requerimento, né? Imediatamente, quando isso acontece, eu acredito muito na nossa procuradoria aqui, que eu quero aqui elogiar e agradecer pelo apoio constante que eles nos fornecem, né, no nosso trabalho, extremamente qualificado, competente, dedicado, e eu confio. Então, muitas vezes a gente erra, né? Isso acontece, a gente é humano, a gente tem que reconhecer. Mas nesse caso foi feito um estudo, já foi aprovado em outros estados. Eu quero aqui pedir aos colegas para que vote contrário ao parecer negativo, que a gente possa levar ao plenário essa discussão, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, do mundo. E isso é fruto do preconceito, né, da discriminação. Nós precisamos combater. Ontem, um adolescente de 16 anos suicidou no Brasil em virtude de ataques que ele sofreu por preconceito, a sua orientação sexual, que ele fez um vídeo e nesse vídeo parecia que ele tinha uma orientação sexual homossexual, e ele foi agredido e ele suicidou devido a esse preconceito tão grande. Como delegada, eu investiguei os suicídios, né, por quase 10 anos dos adolescentes em Goiânia, e muitos são por esse motivo, do preconceito, da intolerância à sua orientação sexual. Então, esse projeto ser recusado pela Assembleia, até de discutir em plenário, eu penso que é um obscurantismo muito grande. Está parecendo que a gente voltou à era medieval, né, que não pode discutir sobre os direitos humanos, sobre os direitos das pessoas. Isso é muito triste, é lamentável. Tá? Então, eu não sei o motivo do colega ter feito o parecer, eu não tive acesso, mas eu quero aqui pedir aos colegas que vote contra, para a gente levar ao plenário e discutir de forma ampla um projeto que já está sendo colocado em prática em todo o país. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Adriana, eu falava aqui com o delegado Humberto, ele me disse que pode ter sido engano aqui da sua assessoria, então ele me pediu que pedisse os membros para votar contrário a esse parecer. Eu falei, Humberto, eu sou super legalista, posso concordar ou não, mas na questão da legalidade é um projeto e nós estamos na Constituição e Justiça, então eu sigo aqui, Humberto, o que a lei determina. Portanto, eu agradeço a compreensão do delegado Humberto Teófilo e estou pedindo que os deputados votem contrário à matéria, por autorização aqui do seu relator. Então, fechada a discussão, em votação. Presidente, só questão de ordem, eu quero agradecer ao senhor, né, que sempre busca aí nos apoiar para que nossos projetos tenham um excelente andamento, mas agradecer meu colega Humberto Teófilo. Eu concordo com ele, às vezes a Procuradoria nos indica ali algum equívoco e sempre muito prestativa. Então, eu quero agradecer ao meu amigo, meu colega,
Humberto Teófilo e por essa postura, e se houver ilegalidade eu vou refazer o projeto, viu? Eu concordo, eu também sou ilegalista e concordo com ele que devemos ser. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, delegado Humberto. Deixa eu relembrar uma história da minha ex-chefe, delegada Adriana Corsi, deputado Humberto Aidar. Quando eu fui transferido da cidade de Jussara, eu fui para Inhumas, e os meus primeiros anos, eu sempre muito duro no combate às drogas, investigando os crimes contra a vida, e foi o primeiro convite, deputado Humberto Aidar, o primeiro reconhecimento que eu recebi da polícia veio da deputada delegada Adriana Corsi. Ela me ligou e me convidou para assumir a delegacia de homicídios, nunca esqueço. E eu falei, doutora Adriana, o primeiro reconhecimento da carreira que eu estou tendo aqui é através aqui da senhora. Eu estou bem aqui em Umas, estou satisfeito, agradeço o convite e vou continuar aqui na cidade. Até hoje eu relembro, né, doutora Adriana, deste caso, que apesar de nós termos nossas diferenças políticas, mas mesmo assim jamais perdemos o respeito, pelo contrário, eu tenho uma admiração muito grande pela Adriana Corsi. Então, viu, doutora Adriana, só relembrando essa história, porque ela às vezes nem lembra, né, deputado? Esses dias eu falei, ela nem às vezes lembra, mas para mim, eu não esqueço. Então, Beto, eu lembro, eu quis te tirar porque você estava sendo ameaçado, meu amigo. Eu estava preocupada com você. Foi. E você falou, não, doutora, se eu sair daqui agora, eles vencem. Eu falei, então tá, Humberto, fica, eu vou te apoiar. Você lembra que eu passei lá, mandei o pessoal do GT3. GT3, foi. E você estava fazendo um trabalho excelente e eu queria te apoiar, tá? Eu lembro demais, meu amigo. Obrigada. Obrigado. Só isso mesmo, presidente. Então, está em votação. Deputados que forem favoráveis ao parecer contrário permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Repita pedido do relator. Ele pede que votem contrário. Então, o voto contrário da delegada Adriana Corsi, do Humberto Teófilo. Os deputados que puderem acrescentar o voto. Tá, então eu na verdade, Adriana, eu vou retirar o projeto e o Humberto vai refazer o seu relatório, ok? Então eu retiro de pauta. Obrigada, presidente. Ok. Vetos que estão aptos à discussão e votação. Processo 5798, Governadoria do Estado. Veta parcialmente autor de lei 174, 17 de novembro de 2020, deputado Amaury Ribeiro. Dispõe sobre a criação, manejo e exposição de aves da raça Murá, no âmbito do Estado de Goiás, da outras providências. Relator deputado Hamilton, parecer pela manutenção do veto, está em discussão. Vista, presidente. Vistas a Humberto Teófilo. 6645, Governadoria do Estado, veta parcialmente autor de lei 302, 31 de outubro de 2019, Governadoria do Estado institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados à taxa de licenciamento anual de veículo em atraso durante a semana de conciliação. Hamilton Filho, pela rejeição do veto em relação ao inciso 3 do artigo 3º da proposição e pela manutenção do veto em relação ao parágrafo único do mesmo artigo. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Deputado Humberto, a respeito daquele projeto que pedia o arquivamento, deputado Bruno solicitou vista, mas eu quero aqui fazer um esclarecimento a todos os membros da CCJ. O relator, ele não pode pedir o arquivamento da matéria, e sim a retirada de pauta. A única pessoa que pode pedir o arquivamento é o autor do projeto. Então, informa a Vossa Excelência que o processo agora está sob vistas do deputado Bruno Peixoto. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir aqui encarecidamente ao deputado Bruno Peixoto e também ao deputado relator Wilde Cambão acerca do
PL 5096/20, até conversei com a doutora Adriana Corse acerca desse projeto, beneficiando familiares dos dependentes do IPASGO. Quem faleceu titular quando falece, esse benefício estende para os seus familiares e pedir a devolução dessa matéria. Essa matéria foi emendada no plenário e todos os projetos que foram emendados à época, no semestre passado, foram votados e ficou esse do IPASGO. Diz que tem outros deputados que têm o mesmo projeto, vamos então fazer um pensamento e fazer um voto único. Tem familiares que já mandou mensagem para mim, mandou mensagem para outros colegas que estão precisando do IPASGO. Então, eu faço esse pedido aí para o deputado Hilde Cambão, Bruno Peixoto, para que possamos, eu sei que agora não tem tempo, mas na próxima semana colocar em pauta, presidente. E eu quero informar Vossa Excelência e todos os deputados, eu tenho um compromisso, deputado Teófilo, de chegarmos ao fim do ano sem nenhum projeto que esteja ou engavetado, ou sem manifestação, ou que esteja com pedido de diligência. Então, nós vamos chegar ao fim do ano, Humberto, com todos os projetos, né? Nós pretendemos entregar a CCJ, deputado Hélio de Souza, no fim do ano, como fazemos todos, sem nenhum projeto que não tenha sido discutido e votado por esta comissão. Então, eu faço um pedido aqui, encarecidamente, aos deputados que estejam com algum projeto, às vezes com dificuldade de relatar, né? Pode devolver, caso contrário, nós vamos avocar esses projetos, né? Passar para outros relatores, porque não tem sentido ficarmos aqui com a matéria apresentada há meses sem discussão. E o plenário é soberano, né? O plenário é que decide se vai aprovar, se vai rejeitar, enfim. Senhores, eu estou aqui com o processo 6451 da Governadoria do Estado, que indica o nome de Márcia Rocha de Souza Antunes para compor na condição de suplente no Conselho Estadual de Educação. Relator deputado Virmontes Cruvinel, o parecer é favorável. Eu quero chamar a Márcia, por favor, ao microfone. Márcia, gostaria que você apresentasse o seu currículo e eu vou franquear a palavra aos nobres deputados que queiram fazer algum questionamento. Então, boa tarde, Márcia, seja bem-vinda aqui à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nobres deputados. É uma honra estar aqui. Sou professora da rede estadual há mais de 20 anos. De profissão tenho mais de 30 como professora. Sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Tenho especialização na área de educação também pela Universidade Federal de Goiás. Durante toda a minha trajetória, atuei tanto na rede pública quanto privada. Atualmente tenho uma atividade muito forte com escolas de tempo integral na Secretaria Estadual de Educação, mas venho nessa discussão há alguns anos. Toda a minha vida profissional aí na educação, sempre defendendo muito a educação pública, uma educação pública que de fato faça diferença para toda a juventude, todas as crianças e jovens desse estado e desse país. Também sou professora da Rede Municipal de Goiânia, que nesse momento me encontro afastada por conta de uma função na Secretaria Estadual de Educação. Já tenho mais de 10 anos também de Rede Municipal de Goiânia, trabalhando em escolas sempre de região periférica, tanto na região noroeste de Goiânia, quanto na região norte de Goiânia, em escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais. Já exerci função de coordenadora pedagógica, de professora sempre, formadora de professores, e atualmente sou superintendente na Secretaria Estadual de Educação, vinculada às escolas de tempo integral. Ok, Márcia, eu vou franquear a palavra. O primeiro inscrito, delegado Humberto Teófilo,
Os deputados que queiram fazer algum questionamento, pode se inscrever no chat ou mesmo aqui de viva voz. Delegado Humberto. Boa tarde, professora. Até é importante, né, ô presidente, a gente sempre fazer alguma pergunta ou outra para indicar os indicados, até porque nós sabemos da importância do Conselho, né, de decidir várias matérias. Mas eu vou aproveitar aqui o ensejo, professora. Nós estamos aqui em debate, e acho que é um debate até no âmbito nacional, acerca da linguagem neutra em comunicações oficiais. A senhora, como superintendente, professora, queria saber a opinião da senhora, se a senhora é favorável ao pronome, à linguagem neutra nas comunicações oficiais ou é contra? Bom, sempre que a gente entra nessas discussões sobre a forma de se dirigir, de como falar com as pessoas, eu vejo que existe uma discussão oficial de documentos. E a gente precisa sempre seguir, né, um critério mais cauteloso e mais oficial de todos os documentos. E o que a gente tem que levar em consideração, deputado, nesse momento, eu vejo que a educação tem uma pauta, tem uma agenda que é muito importante, que chama-se aprendizagem, né? Então, eu sou a grande defensora da pauta da aprendizagem nessa educação. A gente precisa dar conta de garantir que crianças, de que jovens aprendam, de que consigam ocupar espaços, né? E que, principalmente, entendam o que ele está lendo, o que ele está escrevendo. Então, eu vejo que a gente tem que ter um certo rigor e uma certa oficialidade em tudo que a gente faz. Algum outro deputado gostaria de... Sim, presidente. Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado Thales Barreto. Boa tarde, Thales. Boa tarde, presidente Humberto Aidar, boa tarde aos novos deputados, deputadas, em especial a professora Márcia. Eu tenho muito carinho por ela, eu não tenho dúvidas que a professora Márcia é um dos melhores quadros que nós temos na rede, né, a rede estadual. E a gente vê também que ela contribui para a rede municipal. A Márcia é extremamente preparada para ocupar qualquer cargo dentro da secretaria. Márcia, além da sua qualificação profissional, dos seus estudos, ela é diferenciada. Tenho muito carinho por você, Márcia, você sabe disso. Ontem, Márcia, eu recebi as guerreiras da educação. Gostaria, a partir do momento que você está na secretaria de convencimento, a nossa querida secretária Flávia Gavioli, né, a nossa secretária estadual, de nós estarmos lutando em relação, Márcia, à cobrança da previdência dos aposentados. Eu levei vários membros, junto com o presidente do Lissauer, as pessoas que já dedicaram a sua vida à educação de Goiás, eles estão pagando uma previdência que pagaram a vida inteira. Então é muito injusto. Gostaria que você, não só dentro do conselho, mas dentro da secretaria, pudesse contribuir de uma forma incisiva para a gente poder, logo em breve, ter uma matéria do governo para que a gente possa retirar essa cobrança da previdência dos aposentados da educação, que tanto já fizeram e hoje muitos estão passando dificuldades até de ter alimentação, de ter comida em casa, de falta de remédio, o dinheiro não dá. Quem é P4 ainda está pagando, recebendo muito pouco dos aposentados. Então, eu sou favorável à sua condução, sei da sua qualificação. E queria também, Márcia, falando desse problema de pandemia, dentro do ensino infantil, dentro da alfabetização das nossas crianças, né, dos nossos pré-adolescentes, hoje, infelizmente, a pandemia foi muito ruim para a alfabetização. Eu acho que você tem que ter esse trabalho também de não só no retorno de forma híbrida, mas de fazer um estudo específico de nós buscarmos sanear esse dano que foi dado. Muitas crianças não conseguiram da forma remota, não conseguiram da forma digital. A presença é fundamental para que essas crianças possam estar se alfabetizando. Então, você tem muita missão para frente. Eu só quero te desejar
muito sucesso, não só na superintendência, agora no Conselho, e que o Conselho possa contribuir de uma forma significativa na retirada da cobrança da Previdência em relação aos aposentados da educação e também de nós termos um trabalho específico em relação à alfabetização dos goianos em relação ao ensino infantil, que infelizmente, com o momento de pandemia, perderam praticamente 2 anos. Obrigado, presidente. Continua em discussão, encerrada em votação encerrada, deputados concordarem com parecer favorável à indicação do nome da professora Márcia Rocha de Souza Antunes para compor na condição suplente o Conselho Estadual de Educação, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O próximo projeto é o 6452, que indica os nomes de Railton Nascimento Souza e Alan Francisco de Carvalho para compor nas condições de titular e suplente do Conselho Estadual de Educação. Relator Virmondes Cruvinel, parecer favorável. Eu vou colocar em discussão e passar primeiro a palavra ao Railton Nascimento Souza, que é na condição de titular, né, Railton? Vossa Excelência. Boa tarde, nobres deputados e deputadas, delegado Humberto Aidar, todos os presentes. Eu sou o professor Railton, vou completar agora, dia 16 de agosto, 47 anos de idade. Sou filho de uma professora, tive a oportunidade de conviver com ela apenas os 2 primeiros anos da minha vida. Foi uma professora lá no interior da Bahia, em Correntina, cidade de Natal, e que alfabetizou muitas pessoas na região rural. Eu fui o primeiro professor da nossa família, dei continuidade exatamente ao legado dela. Eu sou formado em filosofia, a minha graduação em filosofia é de 98, sou especialista em ensino de filosofia pela Universidade de Brasília, UNB, sou especialista também em filosofia clínica. Quando do debate da implantação dos componentes curriculares, que assim a gente chama hoje, outrora disciplinas, filosofia e sociologia, em decorrência da LDB 93, 94 e 96, eu estava ali já na reta final da graduação em filosofia, então fui um dos pioneiros aqui no nosso estado, na nossa cidade, na inserção desses componentes curriculares, notadamente da filosofia, no ensino médio. O que me levou também ao ensino superior, trabalhei durante 10 anos na Pontifícia Universidade Católica, em outras instituições do ensino superior. Hoje atuo no ensino superior, sou professor no Instituto Afonciano, lá em Trindade. Sou professor também no ensino médio, continuo atuando em sala de aula no ensino médio. Isso me levou toda essa, vamos dizer assim, esse ativismo pela educação, pela inserção desses componentes curriculares, me levou também à condição de dirigente sindical. Eu me tornei presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, o sindicato que está estabelecido, foi o primeiro aqui do nosso estado. Ele é de 1963, atravessou todo o período da ditadura, redemocratização do país, e representa os professores e professoras do setor privado de ensino no âmbito estadual, com exceção de Anápolis, que é um sindicato de professores do setor privado, e de Rio Verde, que é um sindicato também. Então, eu fui já indicado uma vez ao Conselho Estadual de Educação, cumpri até ontem, né, o mandato de conselheiro, e enfrentamos, vamos dizer assim, a fase mais dura e mais difícil como conselheiros, que foi o período, deputado, da pandemia. Foi quando nós aqui do Conselho Estadual de Educação, de maneira pioneira, publicamos a resolução de número 2 de 2020, que instituiu o regime de aulas não presenciais, e várias resoluções de enfrentamento da pandemia, da Covid-19, da proteção da comunidade acadêmica e da garantia do direito à educação para os estudantes. Um período duro, e também estou no exercício, até ontem, da Câmara de Educação Básica, que é a maior Câmara do Conselho, que fiscaliza, normatiza a educação básica no âmbito do nosso Estado. Então, a honra estar aqui com vocês, me apresentar, e estou à disposição para qualquer questionamento. Quando o professor Railton começou e disse, tenho 47 anos,
Eu imaginei de magistério, porque a carcaça já está desgastada. Mas pensei, presidente, o moço... 47 anos... Eu pensei, o moço não aposentou até hoje, mas na verdade... A máscara, presidente, a máscara. É a máscara. Railton é um grande professor, amigo de todos nós, prazer tê-lo aqui. Antes de passar para os deputados, eu vou já falar com o Alan também, para que ele possa se apresentar. Alan Francisco de Carvalho, seja bem-vindo. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, deputado excelentíssimo senhor Humberto Aidar, boa tarde, em seu nome o cumprimento, né, a todos e todas aqui nessa Assembleia. Meu nome é Alan Francisco de Carvalho, eu sou goiano, eu sou sociólogo de formação, formei-me aí no ano de 86 e logo em 87 eu me ingressei na carreira docente, né? E aí no setor privado da educação, desde 87. De lá para cá, atuei em algumas instituições de ensino, no Rio de Janeiro e aqui em Goiás. Trabalhei por muitos anos na Pontifícia Universidade Católica, como professor de Sociologia, inclusive na área da educação. Sou servidor do Estado na área técnica, não é? Mas já atuei também no IBGE e também no Estado de Goiás, na Secretaria de Planejamento, há anos atrás, né? E também na Prefeitura de Goiânia. Estou no Sindicato dos Professores, sou lá tesoureiro e estou nesse sindicato desde 2004, né? Nesse período, de lá para cá, fui 2 vezes conselheiro do Conselho Estadual de Educação e presidente da sua Câmara de Educação Básica, né? Enfim, estamos à disposição, né? E aqui para vossas arguições. Muito obrigado. Eu vou franquear a palavra, o deputado Teófilo é o primeiro inscrito, deputado Humberto Teófilo. Boa tarde, professores. Boa tarde. Vou fazer aqui a pergunta para o Railton. Professor, me chamou a atenção uma postagem que o senhor fez aqui nas redes sociais, eu gostaria que o senhor me explicasse. Tem uma charge aqui, que você coloca um PM, grande, forte, com um cacetete na mão, e uma criancinha, com a camiseta aparentemente aqui do Brasil, negra, e você coloca na fala do policial aqui, você tem que entender que você é um perigo para a sociedade, o policial falando para a criança. Na sua narrativa, você diz que adolescentes, especialmente os pobres pretos, não são uma prioridade constitucional, são um estorvo para o status quo, merecedores de migalhas do Estado ou da caridade dos filantropos, quando muito, quase nunca portadores de direitos da cidadania, ou ainda um caso de polícia, corpos destinados a morrer em razão do racismo estrutural, segundo essa lógica que naturaliza o extermínio da população de origem afro. Gostaria de saber se esse pensamento aqui do senhor, que o senhor colocou aqui na charge, se isso é o que o senhor vai seguir nas decisões do Conselho Estadual de Educação. Muito obrigado pela pergunta, deputado. Eu não me lembro o período, né, que foi feita essa publicação, mas eu já estou no exercício do mandato de conselheiro, que expirou ontem, inclusive durante 4 anos, e na presidência da Câmara durante 1 ano e meio. Então, todas as sessões são gravadas, públicas, e os posicionamentos que eu tenho tomado em todas as sessões são públicos e gravados. A denúncia em relação ao racismo estrutural não é uma denúncia em relação à prática de violência especificamente da polícia, porque essa violência ela está disseminada na sociedade brasileira. Mas são dados, se nós pegamos dados do IBGE, pesquisas feitas pelas universidades, nós vamos ver que existe sim um racismo estrutural e que negros, pardos, em geral, são excluídos e que são vítimas de violência. É um debate que é necessário ser feito. E, de fato, quando a gente pega o número de mortos entre adolescentes, né,
o contingente maior está entre negros e pardos, a questão da desigualdade social, do acesso aos bens e aquilo que a gente chama de ascensão, né, vertical, na sociedade brasileira. Quem é negro e pardo, de fato, tem mais dificuldade de ascensão. Quando a gente vai andando para as periferias da sociedade, nós vamos vendo, inclusive, que a cor das pessoas vai ficando mais parda e negra. Então, esse é um problema social, que, quando eu coloco essa questão em discussão, é uma prioridade para nós. Agora, a minha atuação é dentro das fibras da legalidade, da Constituição Federal, do nosso ordenamento jurídico, da nossa legislação educacional, como eu tenho atuado dentro do Conselho Estadual de Educação até agora. Agora, essa questão racial no Brasil, ela é uma questão que a gente não pode fechar os olhos para ela. Inclusive, um país, né, que foi um dos últimos a abolir a escravidão, e que essa consequência, vamos dizer assim, da desigualdade racial, ela ainda está presente no nosso dia a dia. Eu acho que deve ser um compromisso de todos nós que temos apreço, né, pela cidadania, pela igualdade, pela justiça, fazer o enfrentamento desse problema. Deputado. Professor, eu me preocupei com essa postagem. Claro, nós entendemos aqui o problema do racismo estrutural e sabemos que existe, mas a partir do momento que o senhor faz parte do Conselho Estadual de Educação, um conselho importante, e eu não cheguei a conhecê-lo para votar e discutir esse tema, a partir do momento que você faz essa postagem, né, que o senhor tem seguidores, pessoas que te admiram, que seguem, e colocando o policial nessa situação. Eu, particularmente, trabalhei com inúmeros policiais, e nós nunca escolhemos quem nós vamos prender. Seja negro, branco, seja poder político ou econômico, nós nunca escolhemos. Então, eu falo isso porque o Conselho Estadual ele decide situações que têm sim a ver com os pensamentos que nós estamos aqui debatendo. Então, eu fiquei, assim, até receoso aqui na situação, independente do posicionamento político, nós não vamos entrar isso, que é independente, né? Igual eu acabei de falar da delegada Adriana, que é minha parceira, nós temos posicionamentos diversos, mas nada faz com que nós podemos ajudar um ao outro. Mas a partir do momento que você coloca o policial militar, né, o PM, com cacetete na mão, e coloca uma criança, né, e ele falando, você tem que entender que você é um perigo para a sociedade, é uma mensagem que ataca a polícia, que a polícia está para defender o cidadão de bem e para proteger a sociedade. Não está aqui para escolher A, B ou C para realizar a prisão. Então, viu, só vou deixar consignado, respeitando o seu currículo, sem questionamento, mas deixar consignado, presidente, que por essa razão nem vou pedir vista do projeto, não quero me alongar na matéria, mas a partir do momento que um professor que vai fazer parte do Conselho Estadual de Educação ataca as forças policiais aqui desta maneira, através de uma charge, eu não tenho condições de votar favorável. Continua em discussão, deputado Tales. Deputado Hélio de Souza, gostaria de falar, deputado? Não, presidente, eu agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade. Ok. Humberto, Vossa Excelência não está pedindo vistas? Não. Ok, então. Então, encerrada a discussão, não. O coronel Adailton pediu para discutir. Com a palavra, Vossa Excelência, coronel. Presidente, muito boa tarde a todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Eu deixarei meu vídeo desligado porque estou num local com a internet muito baixa. Então, prefiro não ligar o vídeo para não perder o áudio. Espero que todos estejam me ouvindo bem e já peço um sinal do senhor, presidente, se um sinal positivo, está ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Então todos estão. Estamos ouvindo. Exatamente acompanhando o nosso deputado delegado Humberto Teófilo, que trouxe essa informação em relação ao professor Hamilton, eu também votarei contra, não pedirei vistas, mas votarei contra a permanência dele no Conselho Estadual da Educação, exatamente porque nós temos um projeto e um trabalho muito forte em relação à segurança pública. E nós precisamos defender as nossas instituições de segurança pública no estado de Goiás.
independente de ser polícia militar, polícia civil, técnico-científica, mas nós temos que defender as forças de segurança do nosso Estado. E essa publicação que acabei de verificar aqui realmente denigre a nossa corporação Polícia Militar do Estado de Goiás. Exatamente por isso também votarei contrário. Eu sou suplente da comissão, o deputado Charles Bento é o titular, não sei se ele está presente e votará, mas eu sou contrário à permanência do professor no Conselho Estadual de Educação. Muito obrigado, presidente. Lembrando que o deputado Charles está presente, então o voto terá que ser do titular. Para discutir a matéria, deputado Thales Barreto. Obrigado, presidente. Eu respeito muito as forças de segurança do Estado de Goiás, a fala do deputado Humberto com sentimento como delegado de polícia, o próprio coronel Adailton como coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, hoje deputado, mas a gente não pode sacrificar um histórico tão combatente em prol da educação, filho de professora, veio do Nordeste goiano, da cidade de Correntina, não o conheço. Da educação, sacrificar por uma postagem. Acho que houve um erro, sim, de uma postagem, concordo plenamente, tenho muito orgulho das nossas polícias, tenho muito orgulho da atuação da segurança pública do nosso Estado por muitos anos, mas sacrificar a entrada de um combatente, de um lutador em prol da educação, um vencedor, que fala com a educação com orgulho, eu acho que isso é muito. Eu gostaria até que os deputados pudessem rever, eu acho que podia tirar essa postagem, é normal, é um equívoco, mas sacrificar a entrada de um membro, de uma pessoa dedicada, que tem um histórico da educação, que tem um currículo significativo, isso aí seria um sacrifício muito grande. Eu, como titular dessa comissão, vou votar favorável. Se ele foi indicado porque tem histórico, tem capacidade, está preparado para contribuir, eu só peço para que ele também faça as defesas que eu tinha falado aqui para a minha querida superintendente Márcia, da gente lutar agora por algumas conquistas dos professores, tirar essa previdência aí que está sacrificando muitos educadores, fazer esse debate dentro do conselho, fazer esse debate dentro da própria secretaria. As pessoas que já contribuíram com a educação em Goiás hoje estão sendo sacrificadas com a cobrança de previdências que pagaram a vida inteira. Estão tirando aí o remédio, estão tirando aí o alimento da mesa, que eu acho que foi um equívoco do governo. Quando nós aprovamos, eu fui contrário, fica muito claro, mas eu tenho certeza que o governo vai ter que refletir sobre essa matéria. Tenho convicção que vai ser uma matéria que, independente de deputado, seja oposição ou de situação, onde nós estamos buscando fazer essa retirada de quase 35 mil aposentados que estão num extremo sacrifício com a cobrança da Previdência. A Previdência não vai quebrar ou vai deixar de estar melhor ou melhor na cobrança de 300, 500 reais, de sacrificar ainda mais os nossos educadores. Então, professor, eu vou votar favorável, retire do seu post essa imagem, não é legal, não é justa até com as forças policiais do nosso Estado. Entendo a sua fala, essa desigualdade é muito forte mesmo, mas o seu currículo é muito maior do que isso. Então, eu tenho certeza que sacrificá-lo em virtude de não aprovar a indicação dele também não seria justo. É uma punição muito alta que pode ser revista. Obrigado, presidente. Para discutir a matéria, delegada Adriana Costa. Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Boa tarde, professor Railton. Eu gostaria aqui de colocar... Todos me conhecem no estado de Goiás, os colegas aqui sabem da minha defesa imensa, orgulhosa, amorosa das nossas forças de segurança, todas elas. Estou aqui como uma integrante, sempre defendi, mas antes de tudo eu defendo a democracia e o direito das pessoas manifestarem as suas opiniões e não serem punidas por isso. Nós vivemos, graças a Deus, e a muitos homens e mulheres que lutaram pela democracia no nosso país, a liberdade de manifestação e pensamento. Ela está na Constituição Federal. Então, a crítica
E eu, como delegada da DPCA, de várias cidades do interior, delegada geral da Polícia Civil, já recebi muitas críticas. E me lembro que a primeira delas foi de um jornalista que foi muito famoso já aqui em Goiás, não vou citar o nome dele, hoje nem tem programa mais, fez uma crítica dura ao meu trabalho. E eu me lembro que eu fiquei chateada e falei com meu pai, senhor presidente, seu amigo, Darcy Acorce, que gostava muito de você. E ele falou: minha filha, nós, pessoas públicas, temos que aceitar as críticas com todo respeito. As pessoas têm todo o direito de criticar. Não podemos achar ruim 1 milímetro. Temos que aceitar a crítica, rever nosso posicionamento se estamos corretos, melhorar no que pudermos e seguir em frente na nossa função. Então, eu quero aqui dizer que votarei favorável à presença do professor, devido a todo o seu currículo e a sua vida dedicada à educação, e dizer que considero que a democracia permite a liberdade de manifestação e a crítica, inclusive a nós, integrantes da Força de Segurança, que exercemos uma função tão importante de proteger vidas, buscar a verdade, possibilitar a justiça, contribuir para a paz social, mas que somos servidores públicos acima de tudo. E, portanto, a crítica, ela é permitida, é salutar, faz parte da democracia, e nós devemos utilizá-la para aprimorar a nossa prestação de serviço à população. Jamais achar ruim. Não podemos achar ruim. Servidor público não pode achar ruim crítica, nem deputado, nem ninguém que é servidor público. O povo tem direito, gente, de criticar positivo ou negativamente. Isso jamais nós podemos achar ruim. Quero discordar dos colegas, né? E quem me conhece como delegada há 21 anos sabe que eu sempre tive essa postura de respeito ao posicionamento, mesmo que crítico, da população. Então, votarei favorável e quero aqui desejar ao professor Ailton excelente trabalho, que defenda a educação pública para nossos crianças e adolescentes, para o nosso povo, defenda os trabalhadores e trabalhadoras da educação. A educação é o único e principal caminho para o desenvolvimento de um povo e para a inclusão social. Por isso, precisamos valorizar a educação em Goiás e no Brasil. Bom trabalho, professor. Votarei favorável. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário do delegado Humberto Teófilo. Coronel Dailton, espero que Vossa Excelência entenda, fica a sua manifestação, peço que inclusive conste em ata, mas o voto é do titular e no caso o titular se encontra aqui registrado. Encerrada a discussão, em votação, então está aprovada a indicação do Railton Nascimento Souza e do Alan Francisco de Carvalho nas condições de titular e suplente do Conselho Estadual de Educação. Parabéns a Márcia Rocha Souza, ao Railton, ao Alan, nossa torcida que desenvolve e continua a desenvolver um excelente trabalho, porque a educação precisa e merece toda a dedicação de vocês. Declaro encerrada a presente sessão.